Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão para a prova? Então, na aula de hoje, eu vou fazer uma revisão para a prova de História. Né? Eu coloquei para vocês novamente as questões dos formulários sobre o assunto da prova. O assunto é a Era Napoleônica e o período pós-napoleônico, ok? Então, mandei para vocês num documento separado novamente as questões do formulário, para vocês poderem treinar, né? Em cima dessas questões, com gabarito no final. Eu vou comentá-las agora, elas vão servir de base para a gente poder fazer a revisão. Além disso, eu coloquei no roteiro 5 questões que têm a ver com a matéria da prova para vocês responderem, para servir também de orientação para o estudo. E além disso, no formulário desta aula, né, que vocês estão assistindo, tem mais 3 questões sobre a prova. Então tem bastante questão para vocês treinarem, né, a matéria da prova. Estou gravando agora essa revisão, aí na semana que vem, na segunda-feira, né, quem tiver dúvida, no plantão da tarde e na aula de manhã, né, a gente ainda fala mais sobre isso. Tudo bem? Então, olhem só. A primeira questão do formulário, né, do antigo formulário, que eu coloquei, fala assim: a respeito da relação de Napoleão Bonaparte com a Revolução Francesa, podemos afirmar que ele consolidou a obra econômica e administrativa da Revolução. Está correto. Napoleão, ele vai, de certa forma, romper, ele vai se distanciar, ou se vocês preferirem, ele vai trair o objetivo político da Revolução, que era criar um regime representativo, com liberdade política, um regime liberal. Né? Eles tentaram, primeiro, na Revolução, na forma de uma monarquia constitucional não deu certo, depois tentaram na forma de uma república, na República do Diretório não deu certo. Napoleão, na prática, instala uma ditadura. Então, no sentido político, a era napoleônica se distanciou dos objetivos da Revolução. Agora, no sentido econômico e administrativo, administrativo e jurídico, Napoleão consolidou a Revolução Francesa. Ele tomou medidas que asseguraram a modernização da França na direção de uma sociedade capitalista e industrial, que era um dos objetivos da Revolução. Na época, ninguém falava assim, nós queremos criar uma sociedade moderna, capitalista, industrial. Eles não falavam isso. Mas as medidas que eles defendiam, os revolucionários Napoleão, em termos de liberdade para criar indústrias, né, para investir capitais, garantia dos contratos, né, comerciais, respeito à propriedade privada, eram as condições para o desenvolvimento de uma economia que depois seria chamada de economia capitalista, industrial, capitalista, né, moderna. E o Napoleão, nesse sentido, ele consolida as medidas, né, a obra revolucionária francesa nesse aspecto econômico. No aspecto administrativo também. Ele moderniza a estrutura do Estado francês, em termos de governo local, de governo central, de administração, de funcionalismo público, né? E também consolida a obra jurídica da Revolução, lançando o famoso Código Napoleônico, o Código Civil, que vai tratar de vários detalhes do funcionamento de uma sociedade moderna, pelo menos moderna, né, para aquele padrão. Então, Napoleão, ele não realiza o objetivo político da Revolução Francesa, porém consolida a Revolução Francesa nos seus objetivos econômicos, administrativos e jurídicos. Então a resposta é a letra A. A letra B está errada porque está falando assim, o regime napoleônico preservou os aspectos democráticos do diretório. Tem 2 erros. Primeiro que Napoleão foi um ditador com uma fachada constitucional, de leis e tal, mas foi um ditador no fundo. Então não consolida, né, princípios democráticos. E o diretório que o Napoleão acabou era uma república liberal, não era uma república democrática, não era baseada no voto censitário. Então está errado esse item B. O item C fala assim, o governo de Napoleão aboliu a escravidão nas colônias francesas. Não, foram os jacobinos que aboliram e o Napoleão restaurou a escravidão. D. As estruturas políticas e sociais dos países conquistados por Napoleão não foram alteradas. Foram sim. Napoleão introduziu nos países conquistados reformas que haviam sido feitas na França. Ele aboliu a servidão, fez também reformas administrativas, né, aboliu os últimos vestígios do feudalismo, isso na Alemanha, na Itália, que foram dominados diretamente pela França. Na Bélgica também. Então está errada a letra D de dado, né? Napoleão aplicou o programa radical jacobino, instalando um regime de terror. Não. Ele chegou realmente a ser jacobino,
Mas ele não aplica aquele programa radical dos jacobinos. Ele instala uma ditadura, não foi um regime de terror perseguindo, né, as pessoas como os jacobinos haviam perseguido. Então a resposta da questão 1 é, de fato, a letra A. Beleza? 2. O Código Napoleônico, eu estava comentando há pouco, né? O Código Napoleônico. Consolidou as tradições do antigo regime. Não, vai ser um código moderno, de criação de um novo regime, né, mais moderno, de base capitalista. B. Dificultou o desenvolvimento do capitalismo francês. Ao contrário, modernizou a justiça francesa, né, modernizou as relações entre os indivíduos, de contrato, de herança, de propriedade. Então vai modernizar, vai favorecer o capitalismo na França. C. Institucionalizou as reformas do período revolucionário, verdadeiro. Ele pegou várias leis do período revolucionário e reúne no único código, vai institucionalizando, portanto, né, as reformas iniciadas pela Revolução. D. Aboliu o divórcio. Não, o código garantiu o divórcio. Inspirou-se nas ideias políticas de Babeuf. Não, Babeuf foi aquele líder comunista no final da Revolução Francesa. Napoleão não tinha nada de comunista. Então a resposta, de fato, é a letra C. 3. Foram problemas do Império Napoleônico, com exceção de Napoleão expandiu o poder da França, conquistou vários territórios, estabeleceu um império. Um império no sentido territorial, mas um império no sentido político também, porque ele governa inicialmente num regime republicano, que foi o consulado, e depois instala uma monarquia chamada Primeiro Império, onde ele virou o imperador Napoleão I. Então o Império Napoleônico foi ao mesmo tempo um império territorial e foi um império no sentido de um regime, né, político, de uma monarquia chefiada por um imperador. Então quais foram os problemas desse Império Napoleônico? A revolta nacional, com exceção de, quer saber, aliás, nessa questão 3, dos 5 itens, 4 estão corretos, né? Foram problemas do Império de Napoleão. Quer saber o que não foi problema, na verdade, né? Com exceção dele. Então vamos ver. A revolta nacionalista espanhola na Guerra Peninsular, verdadeiro. A Guerra Peninsular foi um episódio das guerras napoleônicas. Foi a guerra na Península Ibérica, Espanha e Portugal. Napoleão invadiu a Península Ibérica, tentou dominar Portugal, Dom João VI, né, fugiu aqui para o Brasil, invade a Espanha, derruba o rei da Espanha, o Fernando VII, e coloca o irmão dele, Napoleão José Bonaparte, no trono espanhol, só que os ingleses, né, os britânicos, desembarcaram tropas em Portugal e foram expulsando os franceses de Portugal. E na Espanha estourou uma revolta nacionalista contra o domínio francês. E Napoleão não conseguiu derrotar nem os britânicos, nem os portugueses, nem os espanhóis. Não, no final, ele é derrotado na Península Ibérica. Ele não consegue dominar a Península Ibérica. Então foi um problema que ele enfrentou. Essa revolta nacionalista espanhola na Guerra Peninsular, na guerra na Península Ibérica. Esse item está verdadeiro. Quer saber o que é que está errado. Então não pode ser a letra A. B. O desastre militar francês na invasão da Rússia. Isso aí está verdadeiro também, pessoal. Napoleão invade a Rússia em 1812 e é derrotado, né, pela Rússia, pelo clima e tal. Então não pode ser a letra B. Né? C. O bloqueio continental imposto pela Grã-Bretanha à França. É o contrário. A França é que impôs o bloqueio continental contra a Grã-Bretanha, proibindo a Europa de praticar comércio com a Grã-Bretanha. Então esse item está errado. Essa que é a resposta. Vamos ver os outros. D. A perda do Haiti. Ele perdeu o Haiti. Né? Ele tentou reconquistar o Haiti. Quando ele assumiu o poder, teoricamente ainda era colônia da França. Mas havia mais escravidão e era governada pelo Toussaint Louverture, que era o governador geral ali de Saint-Domingue, né, do Haiti, em nome dos franceses, mas agindo com total autonomia. O Napoleão não aceitou exatamente isso. Queria restaurar plenamente o controle colonial sobre o Haiti, acabando com a autonomia, né, que havia na colônia, e queria também restaurar a escravidão. Então ele invade o Haiti com essa intenção e foi derrotado. E perdeu o Haiti, porque o Toussaint foi preso, né, mas aí o Dessalines, que substituiu o Toussaint, acabou proclamando a independência do Haiti. E com isso, a França perde o Haiti definitivamente. Então a letra D está correta. Foi um problema do Império Napoleônico. A superioridade naval britânica nas guerras contra a França, verdadeiro. Né? A França e na época a Espanha, que era aliada da França, foram derrotadas naquela batalha de Trafalgar, e com isso a Grã-Bretanha assegurou, ou confirmou, consolidou, se vocês preferirem, o domínio dos mares. Então Napoleão tinha esse sério problema. Ele controlava a Europa no sentido terrestre, mas não controlava os mares que eram controlados pela Grã-Bretanha. E o controle britânico dos mares foi decisivo para a Grã-Bretanha
assegurar o seu império colonial, as rotas comerciais, se abastecer e tal, apesar do bloqueio continental. Então a resposta da 3 é a letra C. Tudo bem? Aí na questão 4, sobre a revolta espanhola, né, essa revolta nacionalista que apareceu também no outro item. Sobre a revolta espanhola de 1808 a 1813, assinale a alternativa incorreta. A. Ocorreu no contexto da Guerra Peninsular. Verdadeiro. Não foi naquela guerra na Península Ibérica contra o domínio francês. B. Foi sufocada por Napoleão, aliado do monarca Fernando VII. Errado. Napoleão não conseguiu sufocar a revolta nacionalista e muito menos ele era aliado do Fernando VII. Ele derrubou o Fernando VII. Então está errada a letra B. A resposta é a letra B. C. Deixou a França enfraquecida, desviando recursos e soldados do Império Francês. Verdadeiro. D. Foi dirigida contra o rei José Bonaparte. Isso. Os espanhóis se revoltaram contra o José Bonaparte, que era irmão de Napoleão e que foi colocado no trono espanhol por Napoleão. Então, na visão dos espanhóis, ele era um monarca estrangeiro, né? um monarca ilegítimo, imposto aí por Napoleão. Né? Letra D está verdadeira, então a resposta na letra D. E contou com o apoio da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha apoiou os portugueses no primeiro momento e apoia os espanhóis também. Ok? Então a resposta é a letra B de bola. 5. O governo dos 100 dias. Vamos lá, o Napoleão, no final, ele é derrotado em 1814, ele abdica, né, larga o trono da França, perdeu o apoio dos generais, e foi viver na ilha de Elba, na Itália, num exílio político. Quem assumiu o trono da França foi o Luís XVIII, irmão do Luís XVI, guilhotinado na Revolução Francesa. Né? Então foi a restauração da monarquia Bourbon. Só que Napoleão ficou pouco tempo em Elba. Na primeira oportunidade, em 1815, ele fugiu, saiu de Elba, desembarcou na França, conseguiu o apoio do exército francês, principalmente mais dos soldados do que dos oficiais, mas no final os oficiais, os generais acabaram apoiando Napoleão. E ele recupera o poder na França. Só que ele governou por aproximadamente 3 meses, foi o governo dos 100 dias. Né? Ele acaba sendo derrotado na Batalha de Waterloo, lá na Bélgica, derrotado definitivamente pela Grã-Bretanha e pela Prússia. E aí abdica, né, perde o poder definitivo, de forma definitiva. Né? Foi tal governo dos 100 dias. Então vamos ver. A. Foi o curto reinado de Luís XVIII. Não. Foi o governo curto, né, do Napoleão. B. Restabeleceu a hegemonia francesa na Europa. Não, Napoleão foi derrotado lá na Bélgica, não conseguiu estabelecer essa hegemonia. C. Surgiu com o retorno de Napoleão da ilha de Elba. Verdadeiro. Ele sai de Elba, retorna para a França e recupera o governo. Né? Então a resposta é a letra C. D. Anulou as reformas econômicas da Revolução Francesa. Não, Napoleão manteve aquelas reformas. E restaurou a República Liberal baseada no voto censitário. Não, ele vai restabelecer o Império Napoleônico. Ok? 6. A Batalha de Waterloo, junho de 1815, né? Foi lá na Bélgica. A. Resultou na queda definitiva de Napoleão. Verdadeiro. Napoleão aí é derrotado definitivamente pelos britânicos, pelos prussianos, né, e perde de vez o poder. Aí foi preso pela Grã-Bretanha e foi mandado lá para a ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico. Então a letra A é a resposta. B. Foi vencida pela Grã-Bretanha e pela Rússia. Não, pela Grã-Bretanha e pela Prússia. C. Destruiu o exército francês que ocupava a Holanda. Não, o exército francês invadiu a Bélgica. D. Permitiu o retorno dos jacobinos ao poder. Não, o Luís XVIII, quando Napoleão volta, o Luís XVIII fugiu. Né? E aí o Napoleão é derrotado definitivamente e o Luís XVIII recupera o trono. E levou à desintegração do Império Francês na Europa. Não, o Império Francês já tinha sido desintegrado, Napoleão estava tentando reconstruir esse império. Então a resposta é a letra A. Ok? Bom, aí a questão 7, a gente já tem o quê? 14 minutos? Eu vou parar aqui, pessoal, só para não ficar muito pesado para postar o vídeo, tá? Aí eu já retorno no outro vídeo. Até lá. Opa!